Essa proposta de reforma da Previdência começa a tramitar imediatamente na Câmara dos Deputados. Então é para lá que a gente vai falar com a repórter Joconda Brasil. Joconda, explica para a gente como é que vai ser esse trâmite. Boa tarde. Oi, Sandra, boa tarde a você, boa tarde a todos. Essa reforma da Previdência é a primeira proposta de emenda constitucional apresentada aqui na Câmara nesta legislatura. Agora, o presidente da Casa, Rodrigo Maia, vai escolher um relator. A proposta, a tramitação, vai começar do zero. Primeiro vai passar pela Comissão de Constituição e Justiça e depois pela Comissão Especial. Só depois será levada para o plenário, onde terá que passar por duas votações. O secretário da Previdência, Rogério Marinho, disse aqui na Câmara que o desejável é que a reforma da Previdência seja aprovada de forma mais rápida possível. Aqui na Câmara fala-se na aprovação do texto ainda nesse semestre. O presidente Jair Bolsonaro veio pessoalmente apresentar a proposta aqui na Câmara. Um gesto político. O presidente Jair Bolsonaro foi pessoalmente ao Congresso entregar a proposta de reforma da Previdência. Em discurso para parlamentares, ele reconheceu que a proposta deve enfrentar dificuldades na tramitação. A proposta que, no momento, chega aqui, nós sabemos das dificuldades, mas todos nós, no Brasil, contamos com a competência, com o patriotismo e com o compromisso dos senhores de salvar o Brasil economicamente. Bolsonaro também se desculpou por ter criticado a reforma antes de ser presidente. E nós temos que, juntos, realmente mostrar, não para o mundo, mas primeiro para nós mesmos, que nós erramos no passado, eu errei no passado, de realmente garantir para as futuras gerações uma previdência onde todos possam receber. Então esse não é um apelo, é uma palavra de amigo, de quem integrou essa casa por 28 anos, de quem sabe como é a vida do parlamentar. Enquanto a reunião acontecia, do lado de fora, um grupo de parlamentares do PSOL protestava. Distribuíram laranjas e se vestiram com aventais na cor da fruta. Uma referência à denúncia que liga o PSL, partido de Bolsonaro, a um esquema de candidaturas laranja na eleição passada. A oposição pediu a demissão do ministro do Turismo, Marcelo Álvaro Antônio, que, segundo o jornal Folha de São Paulo, patrocinou um esquema de candidaturas laranja do partido em Minas Gerais. Achamos que é um duplo caso de estelionato na corrupção e surrupiando uma conquista enorme do movimento de mulheres, que foi a destinação do fundo partidário para as cotas femininas. O deputado Luciano Bivar, atual presidente do PSL, defendeu o ministro. O ministro do Turismo é um cara corretíssimo, é um cara da maior força. O Jair deve muito, tá certo, o esforço dele também em conjunto com outras pessoas, com outros agentes, para a gente mudar isso tudo. Para aprovar a reforma da Previdência aqui na Câmara, são necessários pelo menos 308 votos. A base de apoio do governo, de onde se espera que esses votos venham, ainda está em formação. A crise que levou à demissão do ex-ministro Gustavo Bebiano expôs uma insatisfação com a articulação política do governo. Os deputados cobram mais proximidade do Planalto com o Congresso. Ontem, a Câmara deu um sinal de alerta. O plenário derrubou o decreto presidencial que ampliava o rol de pessoas autorizadas a classificar dados públicos como ultrasecretos. Foi uma resposta a questões como a escolha de um líder na Câmara que não tem experiência política e a forma como se deu a demissão de Gustavo Bebiano. Integrantes do PSL afirmam que o Congresso reconhece a importância do assunto e que a base vai garantir a aprovação de um tema relevante para o país, como a reforma da Previdência. O governo já tem base, ninguém é nem louco de não apoiar esse projeto que estará se colocando contra o Brasil. Para o secretário da Previdência, Rogério Marinho, o Congresso vai compreender que precisa superar as dificuldades políticas porque a reforma da Previdência é urgente. Essa é uma pauta que não pertence ao governo, pertence ao país. Nós temos a convicção de que qualquer que seja o resultado de prováveis ou qualquer intempérie política, essa pauta ela vai se sobrepor.
A assessoria do ministro Marcelo Álvaro Antônio disse que a distribuição do fundo partidário do PSL em Minas Gerais cumpriu o que determina a lei e que cada candidato é responsável pela contratação de prestadores de serviços, bem como pela prestação de contas à Justiça Eleitoral. A agenda de Jair Bolsonaro prevê uma reunião do presidente com o ministro do Turismo hoje à tarde. Sandra. Joconda Brasil, muito obrigada pelas suas informações.